Muito bom estar aqui com todos e todas nessa noite incrível para falar de um tema que é tão maravilhoso, que é o letramento racial. Eu estou muito empolgada, principalmente pelos nomes que a gente vai ter nessa sala, que vão compor essa discussão. E eu tenho a certeza absoluta que a gente vai aprender muito juntos nessa noite. Vai ser muito proveitoso, tá? Esse movimento é promovido pelo Clube da Diversidade. Como vocês podem ver, a gente já tem uma logo oficial. Então, essa é a nossa carinha aí, para todo mundo conhecer um pouquinho ali, já ver a nossa identidade. Tem essa questão do raio, que vai muito desse perfil que é muito meu, né? Do Clube da Agilidade, do Clube da Diversidade, está conectado de alguma forma, tá? Mas bora lá, vamos falar um pouquinho do porquê que a gente nasceu, né? O Clube da Diversidade, assim como o Clube da Agilidade, ele tem um propósito muito grande, que é transformar a vida profissional das pessoas em uma experiência incrível. E a gente acredita que, por mais que a gente faça isso nas nossas empresas, de alguma forma, ajude as pessoas dentro das organizações, quando a gente se conecta num grupo, numa comunidade, a gente consegue reverberar isso de uma maneira muito intensa e muito linda. Então, a coisa toda acontece de uma forma muito exponencial. É a união de pessoas por pessoas para fazer a diferença nesse mundão aí, tá? E hoje a gente tem convidados especiais, como eu falei para vocês no começo, né? A gente vai estar com a Natália, a Danúbia, o Glauco e também a Camila Inácio. Camila já esteve aqui com a gente falando do Dia das Mulheres, né? Assim como a For All também, lá no começo do Clube da Diversidade, foi uma das primeiras que toparam o desafio ali de acreditar nisso tudo e vir com a gente. A gente tem a gravação, inclusive, no nosso canal do YouTube, vocês podem conferir depois, tá? A gente vai fazer um fishbowl. Como que funciona a dinâmica? Vocês fizeram várias perguntas nas inscrições, eu mandei para os convidados e eles escolheram aquelas que a gente vai falar hoje aqui. Mas no final vai ter mais um tempinho, então se vocês quiserem fazer mais perguntas, a gente vai ter esse espaço, tá bom? Então vamos lá. Como que vai funcionar? 5 minutinhos para cada pergunta. A primeira pergunta que a gente tem aqui é para o Glauco. O Glauco vai responder para a gente sobre disseminando o letramento racial. Por onde começar, Glauco? Vamos lá, gente. Boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse diálogo. Todas as vezes que a gente pensa nessas discussões do letramento racial, essa é uma pergunta fundamental, né? Por onde começar? Quando a gente pensa nisso em termos de discussões com organizações, o primeiro ponto fundamental, obviamente, é começar do topo da organização para que se possa criar, dentro da liderança, um entendimento específico da necessidade de fazer um processo de letramento racial. Essas são umas discussões que muitas das vezes são sensíveis, as áreas de comunicação e RH, que normalmente são as que mais trocam com o topo das organizações, do C-Level, presidência e por aí vai, sempre tem grandes desafios de poder fazer esse processo de sensibilização inicial, que muda muito dos olhares, uma vez que boa parte do topo das organizações é ocupada por pessoas não negras. Então, a gente tem um exemplo muito interessante do ano passado, que foi feito pela Mover, né, Movimento de Equidade Racial, em parceria com o IDBR, Instituto de Identidade do Brasil, que fez uma capacitação de cerca de 47 lideranças para já mudar a leitura da necessidade das organizações com relação ao letramento racial. Uma vez que você consegue pegar esses executivos e executivas, em sua maioria não brancos, perdão, demonstrando como o histórico do país se consolidou desde o processo da escravização, do seu achamento, da estruturação, do desenvolvimento do país ao longo dos seus 522 anos, mostra que 56% da população brasileira é composta por mais de metade da população negra, mas que nos diversos pontos hierárquicos das organizações não há um reflexo efetivo dessa igualdade de presenças de homens e mulheres negras. Se a gente for falar então de recorte de gênero entre homens e mulheres negras, esse nível ele fica mais agudo. Você começa a demonstrar quais são esses privilégios que determinadas pessoas, ainda que não queiram, acabam usufruindo
nessas posições de poder hierárquico nas organizações. Então, o ponto de partida é sensibilizá-los para esse primeiro momento. Isso, logicamente, decorre de outros processos que envolvem workshops. O próprio censo organizacional é uma estratificação de elementos de uma ferramenta fundamental para chegar com esses dados e conseguir apresentar a organização como isso ocorre nela, como a sua organização está hoje em dia nesse recorte racial, quando você pega todos os níveis do mais baixo ao mais elevado, essas presenças com as pessoas negras, no caso, e como isso também se cruza com a questão de gênero, né? Porque às vezes você pode até ter homens negros, mas você não encontra mulheres negras. Então você continua num desequilíbrio onde numa organização você tem até mais mulheres negras e elas não conseguem chegar nesse topo da organização, para que se faça uma construção de processo que permita, assim, a todas as pessoas ascenderem, obviamente tendo organização que seja acolhedora. Não basta chegar e desenvolver um processo, é preciso que a cultura organizacional mude para que ela esteja preparada para receber as pessoas negras dessas outras posições. Desculpa, gente, eu tô louca. Eu li o Douglas acabou de entrar na sala. Ao invés de falar Glauco, eu li Douglas, falei Douglas. Oh, meu Deus. Me perdoa, Glauco. Vamos lá. Natália, quais as formas mais eficazes de se realizar letramento racial? Oi, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho da experiência que a gente tem com a ILIFA, né, que é uma produtora sociocultural que coloca a pauta racial no centro da conversa e, através de autoconhecimento, a gente gera transformação na sociedade. A gente sempre trouxe um processo de letramento racial. A gente acredita no processo tradicional, que é o workshop, onde o pessoal senta, aprende, se pode falar qual palavra e tal, mas a gente entende a construção também através de um pilar de autoconhecimento. Não dá para a gente falar sobre letramento racial se a gente não colocar as pessoas, tanto a branquitude quanto as pessoas negras do ambiente corporativo, como pensantes da situação da qual elas estão vivendo. E complementando o que o Glauco falou, não complementando, né, mas o que ele disse tem muito a ver com o que eu vou falar, porque é isso, não tem como a gente trazer letramento racial sem fazer análise de um processo histórico do país, né? Então, a gente precisa trazer esse processo. Então, como que a gente faz na nossa empresa? A gente, por exemplo, tem a atividade que a gente leva as pessoas para o Museu Afro, que lá tem a visita guiada ao Museu Afro. Então, a gente leva a turma do corporativo ali para o Museu Afro e, junto com uma turma da psicologia, que é uma galera que a gente tem em parceria, que é a LG Psicologia, uma galera preta psicóloga, faz uma roda de conversa em cima daquilo que a gente viu dentro do Museu Afro, porque também é muita informação que tem ali. Então, a gente faz a visita guiada, tem a experiência e depois a gente traz isso para pensar. E aí a gente traz algumas perguntas engatilhadoras, por exemplo, para trazer um raciocínio quanto, por exemplo, pessoas brancas, por que hoje eu ocupo esse local de privilégio, mesmo que eu não queira e mesmo que eu não fui uma pessoa que escravizou alguém? Mas a gente vai entender o processo histórico do porquê você está aqui hoje, ocupando esse espaço. E a pessoa negra, que às vezes também não tem um letramento racial, também vai entender o porquê que ela está, né, ocupando esse espaço historicamente falando. Esse é um dos processos. A gente também faz um outro tipo de atividade que a gente chama de Lagecine, onde a gente leva as pessoas para o cinema e aí, em cima disso, a gente já tem um portfólio de filmes específicos para passar para o ambiente corporativo, onde a gente vai abordar as questões de raça e gênero também, sempre fazendo esse cruzamento. E aí, em cima disso, a gente utiliza a ferramenta de audiovisual para poder fazer uma construção, porque o audiovisual ele tem algo muito importante que ou ele reforça estruturas, então ou ele fala que a comunidade negra, a mulher é exatamente aquilo, ou ela traz novas possibilidades de olhar, como, por exemplo, quem não assistiu, assista a Marte 1, que traz uma narrativa positiva da comunidade negra, uma possibilidade de um menino negro poder vislumbrar outras possibilidades para ele. E isso é muito importante para a gente, quanto comunidade negra, entender e absorver isso. E, em cima disso, a gente também faz uma roda de conversa em cima do que a gente assistiu do filme, tanto pessoas negras quanto pessoas brancas, né? Também com psicólogos. Uma outra atividade que a gente tem é o curso teórico-terapêutico, que daí esse seria um pouquinho mais formal, né? Que seria um pouco mais tradicional, a jornada de identidade racial no Brasil, já que a gente sabe que a gente tem uma questão de identidade muito complicada aqui, já que nós somos um país que veio de um processo de miscigenação forçada.
e aí a gente tem muitas pessoas que não sabem se identificar ou têm essa dificuldade, enfim. E aí dentro desse curso a gente tem a parte teórica e a gente tem a parte vivencial. Então a gente tem a professora que vai dar toda a parte teórica falando sobre o que é branquitude, a terminologia parda, a importância da mulher negra e da mulher indígena na construção do país. E depois disso a gente tem a parte da psicologia com esse grupo vivencial, trazendo essa reflexão individual, né? Então trazendo esse olhar também quanto o que eu, quanto pessoa branca, estou construindo desse processo que a gente aprendeu da teoria, e o que eu, quanto pessoa negra, que às vezes não consigo me enxergar, tenho de auto-ódio, enfim, porque isso também acontece dentro da nossa comunidade. Então, eu acho que a gente pode partir para os tipos de workshops tradicionais, que eu acho que também são importantes, mas eu acho que é importante a gente também atrelar a questão da cultura e da arte, porque elas também transformam e aproximam muito mais, às vezes, do que uma roda de conversa tradicional. É isso. Então, agora vamos para a Camila, da Mentes Plurais. Camila, responde então para a gente, enquanto a Danúbia volta aqui para a nossa call, como difundir o letramento racial para a liderança das organizações? Olá, pessoal, boa noite. Me escutam bem? Sim. Vejo todos, escuto bem também. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui mais uma vez. Eu vou trazer a minha resposta complementando um pouco os pontos levantados pelo Glauco e pela Natália, focando, ainda pegando o gancho de letramento racial, mas focando especificamente na comunicação para a liderança. Nós todos aqui sabemos que sem o comprometimento da alta liderança, da alta gestão, nada acontece dentro do guarda-chuva de diversidade e inclusão, seja ele qual pilar for que a gente está falando aqui. Então, o que a gente costuma fazer na Mentes Plurais é, quando a gente alcança a alta liderança, a gente traz uma comunicação que seja bastante atrelada com o mindset dessas pessoas. Então, eu posso fazer muita ação, eu tenho uma diversidade de trabalhos e palestras e formatos, igual a Natália trouxe, que são riquíssimos e que conversam com todas as hierarquias. Mas nesse ponto específico, eu costumo trazer algumas leituras mais pontuais. Então, a gente fala bastante sobre resultados de mercado, o que os grandes líderes globais que já trabalham com diversidade e inclusão já colheram de positivo depois de dar início a essas ações. Esse tipo de representação para alta liderança faz com que eles mudem um pouco o pensamento e falem, bom, tem algo ali acontecendo e eu ainda não alcancei. Eu posso lucrar um pouco mais, eu posso mudar a perspectiva da minha empresa se eu me abrir para essa nova movimentação. Então, quando a gente fala disso, de lugares que você ainda não alcançou, que você pode chegar apenas por abrir as portas para uma ação, eles costumam ouvir um pouco melhor. Quando a gente fala de resultados numéricos, que a gente não pode ser romântico e fingir que, puxa, o que faz a gente trabalhar é só a paixão pelo propósito, a gente sabe que não, todos nós precisamos do fim do mês garantido, a liderança também, porque precisa ver a empresa girar. Então, quando a gente fala sobre resultados numéricos, a gente tem um pouco mais de aderência com esse público. Quando a gente fala dos benefícios para a experiência dos empregados dentro da empresa, a gente tem um pouco mais de aderência também. Eles costumam nos ouvir melhor quando a gente fala, os seus funcionários serão mais felizes, terão uma entrega mais saudável, mais criativos. Quando a gente fala sobre reputação da empresa, quando a gente fala que, olha, você vai ser reconhecido publicamente como uma empresa comprometida com buscar justiça social, trabalhando as ações antirracistas, isso também são ações que conversam com esse público, que, assim, como disse o Glauco, em sua grande maioria são pessoas não pretas, que estão distantes dessa realidade e não costumam ter esse pensamento. Então, a cada 4 palestras que eles assistem, eles absorvem 25% quando a gente fala de número, quando a gente fala de resultado, porque a gente sabe que eles têm um mindset acelerado buscando outros resultados. Então, isso é importante. A forma de comunicar faz toda a diferença. E uma dica também, para ser mais efetivo no alcance à alta gestão, é fazer com que
as ações de diversidade e inclusão estejam atreladas ao objetivo de carreira. Sabe a métrica do RH, que a gente faz os nossos objetivos, a gente é pontuado de acordo, e o nosso PLR é calculado em cima dessas metas? Aí é que está a chave, quando a gente traz as ações de diversidade e inclusão para dentro do cálculo do PLR de cada pessoa da liderança, as ações tendem a caminhar um pouco mais rápido. Essa é a minha colocação para esse ponto agora, lá. Perfeito. Agora a gente volta para a Danúbia. Danúbia, tá dando certo aí o microfone? Vamos testar. Alô? Ixi. Nós temos um problema aqui de áudio. Acho que não está funcionando. Bem, vamos ver como que a gente pode fazer aqui. Beleza, então. Eu vou pular, então, aqui de novo, depois a gente volta para você de novo. Não tem problema. Vamos fazer assim, tá? Aí, vamos lá. Agora a gente volta para o Glauco. Vou compartilhar aqui minha tela. Olha só, primeiro ponto, tá, gente? Eu tô percebendo que as pessoas estão fazendo pergunta já no chat. Se vocês quiserem responder, fiquem à vontade, usem bastante o chat, tá? Então, a pergunta aqui para o Glauco é: quais são os maiores desafios encontrados nas empresas ao promover o letramento racial? Laura, a gente aqui, nós estamos todos e todas aqui muito conectados, como você está vendo aqui nas nossas respostas, porque são vivências, experiências e aquilo que a gente vai trazendo das nossas bagagens. Então, nós teremos em muitos momentos, assim, nós teremos respostas muito similares, porque elas realmente refletem o que a gente percebe, vê e consegue estratificar. A doutora Neide Almeida, que é mestre em linguística pela PUC, também atuou como coordenadora de educação do Museu Afro, até quando a Natália citou, eu lembrei dela. Ela escreveu um artigo alguns anos atrás falando dessa questão do letramento racial e as dificuldades que se impõem. Ela, inclusive, trouxe um trecho da Lia Weiner Schuckman, que é uma mulher de origem judaica, mas que no Brasil é lida como uma mulher branca, né, pela questão do fenótipo. Ela fala bastante sobre esses vários temas, de que promover o letramento racial ele parte, inclusive, de um princípio. Muitas das vezes, as pessoas brancas não fazem a própria leitura racial. Elas não se racializam. Ao não se racializarem, isso já as coloca no papel de normalidade, normatização, como referência. E que tudo que não é branco é o outro. E por ser o outro, esse processo de entendimento do que significa raça no contexto social, não biológico, obviamente que nós estamos falando, ele passa por uma necessidade de rediscussões muito profundas, das pessoas se enxergarem realmente enquanto pessoas brancas, o que isso gera em termos de passabilidade, de oportunidades, de acessos, sejam eles desde a base educacional até a vida na iniciativa privada, a vida profissional. Então, um dos grandes desafios das organizações com pessoas brancas, ou seja, pessoas não negras, e obviamente também isso inclui as pessoas que são indígenas, que não podem participar, que estão no topo das organizações, é o primeiro processo de fazer se entenderem racialmente. De que forma a vida delas qual foi a jornada que elas traçaram até as posições que ascenderam, e fazer esse paralelo demonstrando que o que para elas pode ser o normal e que muitas das vezes recai, inclusive, dentro do contexto da meritocracia, não se reflete para pessoas não brancas. A gente não encontra paridade nisso, né? As camadas que atingem as pessoas negras, as pessoas das populações indígenas, elas são muito grandes, muito pesadas, e não estão dentro desse mesmo patamar. A Natália, inclusive, citou aqui a questão do auto-ódio, que também é um impeditivo, em muitos momentos, para que você, mesmo reunindo as condições técnicas, às vezes, para ocupar uma posição, você vê o sinal de isolamento. E aí você vira o token, você vira aquela referência solitária em meio a tantas pessoas, e isso se torna também um processo altamente violento. Então, fazer esse processo de letramento junto à liderança da organização, o C-Level, para que elas primeiro possam se racializar, entender os seus privilégios, consequentemente trazer os dados que nós já citamos aqui, dados do Brasil, dados inclusive de acesso,
a educação dos potenciais que existem, mas que não ocupam essas posições, pois num país como o nosso nós temos cerca de 3 a 4% de pessoas negras em posição de C-level, é algo totalmente discrepante. Nós temos cerca de 25%, se não me engano, de pessoas negras em posições de liderança. Isso é muito discrepante. E muitas das vezes a gente escuta as pessoas que ocupam essas posições falando assim: eu não conheço, porque elas também não procuram organizações e entidades que ajudem a conectar com essas várias pessoas negras tecnicamente capazes, com formação, com conhecimento para ocupar aquelas posições. Então, a gente parte de um processo de fazê-las entender do ponto de vista racial, com a leitura social, para que elas possam entender melhor qual a posição que ocupam e, consequentemente, fazerem um processo do top-down na organização, para que aí, então, as empresas estejam efetivamente preparadas para receberem, para incluírem, para acolherem e para gerarem efetivamente oportunidades de crescimento para as pessoas não brancas da organização. Aí esse processo ele começa a se dar numa jornada, a gente sabe que não é de uma hora para outra, mas ele começa a se dar numa jornada realmente efetiva e com um ponto também que a Danúbia falou, que é de vincular o BSC. Quando você vincula os resultados, ou seja, naquele ponto tangível, daquele grupo que fica pensando sempre em número o tempo inteiro, a coisa vai para um outro nível de processamento e de encaminhamento. Perfeito, nota 1000. Muito obrigada. Agora eu queria tentar novamente a Danúbia. Danúbia, você está por aí, mulher? Será que agora vai? Muito bom, agora vai. Fiquei feliz. Que bom, que bom. Fiquei feliz de verdade. Vamos lá, então, que eu vou compartilhar aqui a tua pergunta, depois eu coloco você em destaque aqui para a gente Tudo ver bem. o seu rosto. Vamos Deve lá. ter duas. Só vou te falar que deve ter duas, aí você compartilha só a primeira, porque eu deixei a do PC, porque agora eu tô pelo celular, tá bom? Aí Não tem você... problema, não. Tá tranquilo. bom? Fechou. Então, vamos lá. Como abordar o tema letramento racial dentro e fora das organizações? Bom, vamos lá. Agora sim. Boa noite, né, pessoal? Tudo bem com vocês? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com essas pessoas incríveis, falando sobre uma pauta que eu adoro. E quando a gente fala, né, dessa inserção do letramento racial dentro das organizações, eu acredito, né, que o pessoal já trouxe aqui várias falas, começando pela alta liderança, trazendo esse letramento, né, para que as pessoas entendam um pouco da nossa história, entendam um pouco do contexto e como que as coisas funcionam efetivamente dentro das organizações. Mas eu acredito que hoje muitas empresas, quando pensam em diversidade e inclusão, as próprias pessoas, né, dos grupos subrepresentados, elas acabam se organizando, né, dentro dos grupos de afinidades, e isso acaba gerando o levantamento das informações e praticamente levado ou ao RH, às vezes a empresa que não tem ainda esse grupo de afinidade formado, ou até mesmo diretamente para a liderança, para a gente ter essa abordagem. E aí eu digo que talvez a gente nem precise de tantas abordagens, porque a gente tem quase que diariamente informações acerca de racismo, né? Na internet, na televisão, a gente sempre tem aí alguma notícia falando de situações que pessoas negras têm passado, não dentro e fora de ambientes corporativos. E eu sempre costumo trazer, principalmente nas minhas palestras, que essa abordagem ela tem que ser de uma forma leve, né? Porque a gente não consegue ganhar nada no embate. E sempre pergunto também, quando as pessoas querem falar sobre, se elas também estão dispostas a mudar de opinião, que isso é muito importante. Se a pessoa também não estiver aberta ali ao diálogo, a gente vai continuar somente no embate e não vai chegar em lugar nenhum. E trazendo muito do que o pessoal já falou, trazendo dados estatísticos, histórias. Eu falo que estatísticas não mentem, né? Não tem como a gente corroborar informações estatísticas, que a todo tempo, às vezes se fala na TV, né, que a cada 23 minutos ainda o jovem negro acaba sendo morto, que as mulheres negras ainda são a que menos ganham aí no mercado de trabalho. Então, essa é a abordagem que eu acredito que faça sentido quando a gente vai falar de letramento racial. E o que a gente pode fazer fora, eu sempre falo que, além de fazer o teste de pescoço dentro do ambiente organizacional, eu sempre falo para você também fazer o teste do pescoço
fora dentro ali do seu ambiente pessoal. Porque quando você não convive com outras realidades ou com outras pessoas de grupos subrepresentados, a gente acaba caindo naquela de que todo mundo fala que acha que é mimimi. E quando você acaba convivendo com pessoas, ouvindo histórias, entendendo outras realidades, isso acaba mudando. Então, eu sempre digo para as pessoas que são aí aliadas, né, que não fazem parte desse recorte racial, elas entenderem qual é o seu principal papel em relação a essa luta que a gente chama da luta antirracista. Talvez as pessoas não negras não saibam, mas a mesma informação dita por uma pessoa dita branca na nossa sociedade, ela reverbera de 3 a 4 vezes diferente do que dito por uma pessoa negra, e ainda assim quando estamos falando de racismo. Então, entender o quanto que você pode ser aliado a essa causa, né? Não compactuar com ações ou com ali algo que você presencie, e estudar um pouco sobre a pauta, né? Essa é a dica que eu dou. O que a gente também pode fazer fora das organizações, entender um pouquinho de outros contextos para conseguir debater, mas sempre trazendo o assunto com leveza. Perfeito, muito obrigada, Danúbia. Deu tudo certo no final. Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. Coloquei aqui. Agora é a Natália, novamente. Natália, a pergunta que a gente tem aqui para você é a seguinte: de que forma podemos trabalhar temas mais complexos, como colorismo e autodeclaração? Oi, pessoal. Então, eu escolhi essa pergunta porque ela fala diretamente comigo, né? Principalmente porque eu sou uma mulher negra, de pele clara, adotada por uma família branca, não racializada, e que fui me entender como pessoa negra muito tarde, né? Então, entendendo que o Brasil ele é constituído para que nós não nos enxerguemos como pessoas negras, e a gente não vai ter acesso, por exemplo, às histórias, né, do processo de miscigenação do século XVIII e XIX, do processo eugenista. Isso a gente não vê na escola, né? Ninguém fala sobre isso. Então a gente não entende porque quanto 56% da população quanto negra, a maioria, quase 46%, 47% são pessoas pardas, né, que são efetivamente as pessoas miscigenadas, né? Então a gente teve aí um processo de embranquecimento forçado. Então, quando a gente vai abordar essas temáticas dentro das empresas, pelo menos as experiências que a gente teve quanto empresa mesmo, nós abordávamos em cima de rodas de conversa especificamente. Então, como que a gente vai construir isso dentro da empresa, né? Ou a gente trazia a temática que era colorismo em um lugar, e a gente fazia rodas específicas para mulheres que estavam nesse processo para conseguir se entender. E aí a gente fez isso por quase um ano, com algumas mulheres que passaram, quase 50 mulheres aí que passaram, que estavam nesse processo de se entender quanto pessoas negras ou não. E a gente entendeu que isso não era o suficiente. As próprias participantes vieram falar conosco quando que a gente ia aprofundar essa temática de uma forma mais teórica. E aí, participando de alguns cursos que abordavam sobre questão de pardismo e colorismo, eu senti nos cursos a necessidade de um espaço vivencial, que foi o que eu comentei com vocês lá no começo, porque a gente tinha muito a teoria e as pessoas queriam muito falar sobre isso, principalmente as pessoas que estavam vivenciando esse processo. Então, elas tinham ali a teoria, e aí, de repente, elas, é aqui na minha família, na minha casa e tal, e não tinha um espaço para poder conseguir conversar ali naquele curso teórico. E, em contrapartida, na roda, elas não tinham a parte teórica, então ficava sempre faltando esses dois. E aí, a gente acabou passando num edital e em 6 meses a gente construiu, um pouco mais de 6 meses, a gente construiu esse curso teórico-terapêutico, por isso que ele surge de uma necessidade efetiva da comunidade. Então, acho que a gente constrói e consegue conversar sobre essa temática colorismo, sobre construção de identidade, escutando as pessoas que estão dentro das empresas, escutando as pessoas a respeito dos seus próprios questionamentos. Né? Quando a gente construiu esse curso, a gente usou a ferramenta de Design Thinking, né? Então a gente conversou com mais de 30 mulheres ali para poder estruturar esse curso e atender as necessidades, não só para mulheres, mas para homens também, mas a gente sabe que numa questão de gênero, o homem ele é mais bem aceito quando ele se declara como homem negro de pele clara, diferente da mulher que recebe muito rechaçamento, então ela tem que se provar várias vezes que ela é negra, enfim.
Então, eu considero que é importante escutar para quem você está querendo direcionar esse letramento, essa proposta de conversa, né? Então, quais são as dores do seu público interno, do seu público dentro da empresa? E em cima desses questionamentos que as pessoas vão trazer, você consegue construir um curso mais efetivo para ela, né? Que vai atender às necessidades. Não que você precise se debruçar na ferramenta de design thinking, enfim, a gente teve esse tempo, mas acho que é importante, de fato, escutar a pessoa que está sofrendo nesse processo, porque muitos grupos de afinidades raciais que a gente já fez esse curso teórico-terapêutico, a gente sabe que não necessariamente todo mundo tem letramento racial. Então, quando a gente apresenta, por exemplo, uma proposta de atividade onde a pessoa, por exemplo, é obrigada, não é obrigada, mas a gente propõe ela se desenhar, é aí que pega, porque nossa, eu vou ter que me desenhar, eu vou ter que desenhar esse nariz aqui que eu não gosto, e aí eu vou ter que desenhar o meu cabelo, e aí vão surgindo questionamentos, né? Que vão vindo do inconsciente. Por isso que a gente também traz muito a questão do autoconhecimento atrelado com o psicólogo, porque tem coisas que a teoria não vai chegar, né? E aí, quando a gente está falando de colorismo, é muito sobre uma sociedade inteira falando para ela que ela você nem é negra, você nem é tão negra assim, né? E aí ela não consegue se reafirmar, ela não consegue se posicionar, ela sente uma necessidade muito grande de uma pessoa negra mais escura também validar a negritude dela. Então, é um emaranhado de questões em cima dessa questão do colorismo e autoidentificação, né? E que tem também a questão da nomenclatura parda, enfim. Então, acho que o importante é escutar com quem você quer trabalhar as dores e, em cima disso, criar algo específico para elas. Obrigada. Fizeram uma pergunta aqui no chat que eu acho que tem tudo a ver, acho que vale a pena manter você um pouquinho aqui com a gente, rapidinho. A Ana perguntou, você poderia explicar rapidamente o que é o colorismo e a autodeclaração? Porque pode ter gente que não entende o que é. Tá. Colorismo, na verdade, é uma terminologia que vem dos Estados Unidos, de uma pensadora lá dos Estados Unidos, e que determina basicamente o quanto que uma pessoa negra escura sofre em detrimento de uma pessoa mais clara. Então, por exemplo, eu, quanto uma mulher negra de pele clara, tenho mais passabilidade na sociedade do que uma pessoa negra escura, como, por exemplo, o Glauco. Né? Então, ele vai sofrer muito mais barreiras, muito mais racismo, e não vai ser, por exemplo, um racismo velado, que normalmente é o racismo que eu mais sofro. Né? Que daí, exatamente, e o Glauco vai sofrer, por exemplo, um racismo que já é mais direcionado, enfim. Então, essa é a questão do colorismo. Qual que era a outra, o que ela queria saber? Esqueci. Da autodeclaração. Ah, tá. A autodeclaração aqui no Brasil também é uma outra questão, porque ela mistura cor com identidade étnico-racial. Então, isso é uma questão. A autodeclaração, basicamente, eu, Natália, me identifico quanto uma mulher negra de pele clara, mas para a autodeclaração do IBGE, o que vale é quanto parda. Então, o que eu falo normalmente pela Elifa é que, numa questão de posicionamento político, eu me coloco como uma mulher negra. Numa questão de estatística de dados, eu vou colocar ali, por exemplo, como parda, porque eu não sou uma mulher preta escura. E para a gente poder falar, por exemplo, dentro da corporação, quantas pessoas pretas escuras efetivamente estão subindo de carreira, eu não posso me colocar como uma mulher preta ali nessa autodeclaração, tá? Então, não sei se deu para entender bem o que eu falei, mas é isso, basicamente. Deu sim, perfeito. Obrigada. Agora a gente vai para Camila novamente. Camila, a pergunta que a gente tem aqui para você é a seguinte: comente sobre interseccionalidade de raça e gênero, com recorte para pessoas trans. Obrigada, Lau. Vamos lá. Natália, excelente. Adorei suas colocações. Bom, vamos falar sobre interseccionalidade. A interseccionalidade, essa leitura trazida para dentro dos pilares de raça e de gênero, começou muito tempo atrás, por conta do feminismo negro. Para quem já leu um pouco a respeito, entende que é uma pauta que começou pela movimentação das mulheres pretas, como uma resposta a algumas questões, quando o feminismo começou a estar mais presente dentro da sociedade, sempre esteve presente, a luta sempre esteve ativa, mas ganhou um volume mais expressivo nas últimas décadas, isso é sem dúvida nenhuma. A interseccionalidade começou quando as mulheres pretas começaram a se colocar
como parte integrante do feminismo. O feminismo, afinal, é para quem? É para mulheres brancas, eurocentradas e com pele clara, cabelo liso e descendentes de europeus, ou é para todas as mulheres? Então, quando as mulheres pretas começam a levantar suas vozes e trazer esse posicionamento, a sociedade começa a entender que é tudo um grande coletivo. Algumas pessoas ainda falam, puxa, isso é categorizar algo que devia ser coletivo. Na verdade, a interseccionalidade não veio para categorizar, ao contrário, veio para incluir. Quando a gente fala de políticas de inclusão de gênero, de equidade de gênero, a gente não pode falar só sobre mulheres que já estão dentro de uma mobilidade social privilegiada, que já têm certos acessos e vozes e caminhos abertos, em detrimento de outras, porque essas outras não chegam. Puxando o exemplo da Natália, o colorismo nos leva a uma passabilidade, mas não a uma aceitação. Isso acontece também dentro do gênero. As mulheres brancas têm sim suas opressões, tá? Sabemos do patriarcado, sabemos do machismo, sabemos que estamos todos dentro desta opressão. Só que aqui no nosso país, a cor da nossa pele, a nossa descendência, determina qual o grau de opressão que você vai sofrer. Então, as mulheres brancas têm uma passabilidade e as mulheres pretas ainda precisam chegar muito, tem muito a caminhar ainda para chegar no mesmo patamar. Enquanto as mulheres brancas não consideram todo esse caminho que ainda precisa ser percorrido e abrem as portas e alcançam essas outras mulheres e o caminho que uma trilhou, a outra pode trilhar com mais facilidade, enquanto não existe essa concepção de inclusão, o feminismo não é eficaz para todas. Na pergunta, a gente estava ainda falando um pouco sobre pessoas trans. Pessoas trans, vou colocar dessa forma, porque posso colocar do gênero feminino ou pessoas que ainda estão fazendo a transição, tem uma realidade ainda mais, um filtro ainda mais distante, numa realidade ainda mais, posso dizer, cruel aqui, quando a gente está falando de opressão. A gente está falando de um público, uma parcela da nossa população que 13% só está presente dentro do mercado de trabalho. A gente está falando de uma parcela onde 90% das pessoas ainda se prostituem, porque não tem passabilidade. A gente está falando de 0,5% dessas pessoas ocupando as cadeiras universitárias do nosso país. Então, é muito. Se a gente não olha para um movimento de resposta à opressão que traga todos os oprimidos juntos dentro do gênero feminino, a gente começa a patinar sem sair do lugar. Então, acho que essa frase é a que mais resume o conceito de interseccionalidade. O feminismo é para quem? É para todas as mulheres. E as mulheres que estão na base precisam ser trazidas para o topo, que, no caso, são as mulheres pretas. Quando uma se movimenta, a sociedade toda se movimenta também. É aí que esse é o cerne, esse é o objetivo desse conceito. Obrigada, Lau. Imagina. Gente, eu queria fazer só um parênteses aqui, porque eu tô real, oficial, emocionada, tá? Hoje tá sendo um dia, assim, muito importante. Eu tô achando esse encontro de uma qualidade, assim, que eu não tô conseguindo raciocinar. Tá explodindo a cabeça, assim. Muito, muito obrigada. Tô muito feliz, muito feliz. Obrigada mesmo pelo tempo de vocês, vocês são demais. A gente ainda tem mais uma pergunta, né? Não terminou. Peraí, vamos lá. Danúbia, eu já te avisei antes aí no inbox para você se preparar, porque agora a gente volta para ti. E você tá por aí? Tá tudo certo, né? Tô te Tô aqui. vendo. Fechou, então, combinado. E aí as pessoas perguntam para você como que a gente pode aprender e ensinar pessoas em letramento racial, quais perfis a gente pode seguir, leituras que a gente pode fazer aí sobre o tema. Passaria horas dando muitas dicas, mas eu gosto de começar, que a primeira delas é realmente estudando. A gente tem aí muito material bacana, tanto escrito quanto podcasts, filmes. Nós temos, né, além de
todos que estão comigo aqui, Glauco, Natália, Camila, a gente tem uma galera assim muito legal falando a respeito da temática e trazendo, né? Porque cada um tem uma vivência e além de tudo a gente traz a vivência, porque eu falo que a vivência conecta pessoas e isso é muito importante. E partindo disso, experienciando. Eu sempre digo que a gente tem que experienciar momentos com pessoas diferentes e diversas, e realmente conhecendo. A gente tem hoje, assim, muita coisa bacana do que a Camila trouxe, por exemplo, a Natália trouxe, por exemplo, em relação à experiência com pessoas líderes no Museu Afro. Não conheço ainda, eu falo que eu estou passando por outros momentos em outros estados, então, por exemplo, eu indico para a galera o Instituto Pretos Novos aqui no Rio de Janeiro. Eu sou paulista, mas por enquanto estou aqui no Rio. Então, eles fazem a Caminhada da Pequena África, que é um passeio incrível, que é o começo praticamente de tudo, né, do processo de escravização no Brasil, na época em que que Rio de Janeiro ainda era capital, e o quanto que a gente tem desse efetivo apagamento histórico da nossa história, né, que é uma história muito triste, que não é aquela história bonita que contam para a gente que descobriram o Brasil. Então, eu acredito que a partir do momento que nós conseguimos entender qual que é a importância e o quanto que esses dados históricos, né, nos atravessam as pessoas negras até hoje, as pessoas começam, talvez, a ter um outro entendimento para a reflexão. Além disso, em São Paulo também tem a Caminhada Negra, acho que pelo país todo hoje está tendo todo esse movimento, né, de conhecimento. Então, para quem não está em uma das principais capitais, eu sempre falo, procure pessoas negras da tua cidade que fazem parte de algum movimento, que elas vão te trazer ali alguma história sobre apagamento histórico, né, que infelizmente vários lugares passaram por esse processo. E eu acho que quando a gente passa por esse conhecimento e vindo da onde a gente nasceu mesmo, né, eu falo que eu demorei muito até para conhecer em Campinas, sou de Campinas, interior do estado de São Paulo, que é considerada aí a última cidade do mundo, praticamente, a abolir o processo de escravização. E tem um atravessamento igual de Natália, né, e Camila, por ser uma mulher negra de pele clara, e o quanto que isso impactou na minha vida por falta desse conhecimento que eu estou tendo agora. Então, isso é muito importante para que as pessoas... Eu falo que quando a gente conhece a história, pelo menos da nossa própria cidade, a gente começa a entender um pouquinho do sistema, que geralmente as pessoas acabam trabalhando, né, nas empresas da sua cidade, tendo o convívio das pessoas da sua cidade. Então, passar por essas experiências traz um outro olhar para a temática. E aí, quando eu digo também... e quando eu digo também... Imagina! E quando eu digo também experienciar, não é só em relação à história. A gente tem um apagamento cultural muito grande também. Para quem vai começar a me seguir, essas coisas não publico no LinkedIn, mas meu Instagram é super aberto, @danubia7. Eu sou apaixonada por samba, né, dado todo o movimento, o processo histórico que tem. Posto ali bastante coisa sobre, estudo bastante também sobre isso, mas é para entender o quanto, por exemplo, que o samba, né, a gente teve o carnaval recentemente, ainda é muito marginalizado dentro da nossa própria cultura. E o samba, na verdade, nada mais é do que resistência do povo preto. Passando por isso, experienciar essas vivências, e a gente sair um pouquinho da nossa bolha. Eu digo que eu posso me considerar uma pessoa com uma certa vantagem social, porque eu tive a oportunidade de estudar em escolas particulares. Hoje eu faço um movimento inverso, né, de conhecer realidades de outras pessoas, principalmente de outras mulheres negras, o quanto as mulheres negras retintas têm esse atravessamento, para que eu conseguisse ter esse outro olhar e conseguir ter um pouquinho mais desse letramento, né? Porque se a gente não sai da nossa bolha ali, da nossa zona de conforto, para nós está tudo bem, enquanto que na verdade não está. Então essa é a dica que eu dou para vocês. E para quem quiser outras dicas de rolês de pessoas pretas, não só de samba, tá, gente? Adoro uma gastronomia, então tem assim, vários lugares incríveis que são aí organização de empreendedores negros, né? Não só negros, mas que passam aí por todos os grupos subrepresentados. Eu sempre faço questão de conhecer um lugar diferente, mas que tem essa representatividade, porque são histórias e, mais uma vez, histórias conectam. E falando de indicações, cara, eu separei aqui para vocês
algumas, mas eu gostaria de conseguir trazer muito mais. Mas eu acredito que são, talvez para quem está começando essa questão do letramento, tenha um pouco desse outro olhar mesmo, né, de conhecer histórias, de conhecer um pouco de estrutura, mas que vale a pena e que já deixa assim todos eles. Um eu já assisti acho que 2 vezes, para conseguir ter um outro olhar, e livro, eu sempre que possível eu repasso por eles, porque é quase que o dia a dia. Então eu trago aqui uma série para vocês, do Netflix, que é Olhos que Condenam, né, que conta a história ali de jovens negros que foram condenados injustamente nos Estados Unidos, e depois aí de mais de 20 anos que eles foram condenados, a história veio à tona, e eu acho que não existe indenização em dinheiro, né, que pague os anos de vida que foram tirados desses jovens. Mas eu já digo para todo mundo que é impactante. Eu demorei assim muito para conseguir terminar, mas vale muito a pena para a gente ter esse olhar, né, sobre o quanto as pessoas ainda têm o viés inconsciente em relação à pele das pessoas. Trago como um documentário que tem no YouTube, que é o Menino 23, falando aí um pouquinho de história de meninos negros que foram, entre aspas, né, iludidos com a intenção de trabalhar e estudar em algumas fazendas no interior do estado de São Paulo e passaram por um processo de escravização. E o que me impactou nessa história, que na verdade é o professor, que é o pesquisador desse documentário, ele se intrigou porque uma aluna dele, ele é um professor da Unicamp, uma aluna dele achou numa das fazendas, acho que era de alguém da família conhecida, um tijolo que tinha o símbolo da suástica. E aí foi quando ele se intrigou e começou todo esse processo de pesquisa e que virou um documentário. E é o quanto que, na verdade, eu falo que me veio à mente agora o quanto que veio a questão da notícia das vinícolas, né, que é bem recente, que saiu aí há 2, 3 dias e que não é muito diferente do que vocês vão encontrar. Podcast, aconselho todo mundo a ouvir Projeto Querino, gente. É essencial para começar um letramento racial, que ele traz ali para vocês a história contada do ponto de vista de pessoas negras, mas a partir de muito estudo, e trazendo ali pessoas que também tiveram seu apagamento histórico enquanto, posso até considerar enquanto heróis negros, que fizeram diferenças dentro das suas populações pelo Brasil afora. Então, é bem impactante também o Projeto Querino. Sou apaixonada por ele, e ele, assim, é quase que muita das fontes que eu uso para as minhas palestras, que é efetivamente para impactar as pessoas. Livro, todo mundo tem que ler Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, também não tem como passar despercebido por ele. E quando a gente fala de estruturas e o quanto que essa estrutura é mantida em relações a privilégios e, entre aspas, meritocracia, ela reverbera principalmente nos ambientes corporativos até hoje, e o Silvio traz muito desse olhar. Eu trouxe aqui também o livro do Sidney Nogueira, de Intolerância Religiosa, e eu passo pela temática porque não é menos diferente, porque as pessoas são diversas e têm ali as suas crenças diferentes no seu dia a dia. E é um assunto que tão pouco também é tocado nas organizações, mas possivelmente vocês podem se deparar com pessoas diversas aí na sua fé. Então, ela é uma leitura muito importante sobre o ponto de vista, né, o quanto que as religiões, mais uma vez que é uma questão de apagamento, né, as religiões de matrizes africanas ainda sofrem com essa questão da intolerância. Glauco citou, né, a Lia Schuckner-Weiner, sou apaixonada pelo trabalho da Lia. Eu trouxe aqui o livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, que até acho que há um mês atrás gerou algumas reverberações aí, principalmente no Instagram, por conta de termos que a Lia usou, mas quando eu digo para vocês, né, que quando uma pessoa não negra, ela traz os seus saberes e se reverbera também de uma forma diferente. A Lia, que é uma mulher branca que estuda branquitude, incomodada ali pelas suas questões de privilégio, ela traz isso muito bem, e não só nesse livro, mas assim, sigam Lia, vejam, ela tem uma palestra incrível num TEDx, que ela fala muito sobre essa questão de manutenção de privilégios, e ela traz isso de uma forma assim, bem simples e bem cotidiana. E de influencers, a gente tem aí muita gente bacana também.
mas eu gosto de trazer aqui 3 pessoas hoje que fazem parte também aí da minha sequência de letramentos e de atualizações. O AD Júnior, né, que é @ADJúnior_real. O AD eu já sigo antes dele ser famosinho que ele é hoje. Ele já faz um trabalho incrível falando sobre racismo, falando sobre letramento, e ele traz as questões também de cotidiano de uma forma, eu digo assim, né? Eu disse lá atrás, né, da gente não tentar essa questão do embate, que nos ambientes corporativos não funcionam, mas ele, enquanto influencer, ele pode trazer esse olhar um pouco, entre aspas, mais ácido sobre essas questões. Então, os pensamentos que ele traz, tem muita coisa bacana dele, assim, que dá para a gente absorver desses paralelos do cotidiano. A Jupe do Bairro é uma mulher preta e é uma mulher trans. Ela é uma artista e eu tive a oportunidade de conhecê-la num evento que eu fui com a Gabriela Augusto. E foi com ela que eu aprendi, ouvindo um pouco da história de vida dela, sobre a comunicação pelo afeto, que eu acredito que é o que conecta pessoas e é o que traz transformação, na verdade. Quando a gente fala em comunicar no afeto, é entender um pouquinho do outro, né? E só para finalizar aqui, que o pessoal já está falando aqui que meu tempo acabou, e eu trago a Faida Bello, que é uma advogada, e não só das questões racistas, mas ela traz ali de uma forma mais descontraída as questões que não são tratadas efetivamente como graves, e ela traz ali as questões trazendo o seu parecer jurídico. Então, são essas as minhas contribuições. Maravilhosa. Gente, eu queria falar para vocês que eu tive muita dificuldade para falar para a Danúbia que o tempo dela acabou, porque estava muito bom. Desculpa. Tava muito bom, eu amei. Tentei fazer várias anotações, o pessoal aqui do chat mesmo ajudou. O pessoal quer saber ainda o seu contato no Instagram, pessoal, eu não consegui pegar. Se você puder escrever no chat para a gente memorizar, legal também. Eu compartilhei com vocês de forma organizada e vou mandar esse mesmo recorte lá no grupo do Clube da Agilidade de todos os LinkedIns das pessoas que contribuíram nessa noite conosco, do Glauco, da Camila, da Danúbia e também da Natália. Foi um encontro, como eu já disse, eu tive que interromper ali no meio para falar, que foi muito especial, muito rico. Já tem gente me escrevendo no inbox, tanto no LinkedIn quanto no WhatsApp, falando que, meu Deus, a gente realmente superou hoje. E eu queria, se eu pudesse, mesmo virtualmente, dar um abraço em vocês, porque, de verdade, eu estou muito, muito grata, muito feliz de poder facilitar esse momento aqui com todos e todas. Muito contente mesmo. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada pela dedicação, obrigada por tanta entrega. Eu acredito mesmo que a gente pode transformar a vida profissional das pessoas em uma experiência incrível. E momentos como esse não transformam só a vida profissional, transformam as pessoas. Então, vai no cerne, vai na carne, na alma, vai além. Isso não tem preço. Obrigada mesmo, viu, gente? Obrigada mesmo, de verdade.